Caribé, tudo bem? Beleza. Então tá bom. Ô Caribé, faz quanto tempo que você decidiu se dedicar assim à parte artística, no seu trabalho? A parte artística, você quer saber quando eu comecei a trabalhar com desenho? Quando você começou a trabalhar com desenho? Bem, olha, eu comecei a trabalhar mesmo aos 17 anos. Eu entrei no Carlos de Campos, colégio técnico, quando eu tinha acho que uns 16 anos, mais ou menos. Logo no segundo ano eu arrumei um estágio na extinta SGB, que era uma agência de publicidade, na época acho que de médio porte. Sim. Aí eu comecei fazendo estágio, fiquei um ano fazendo estágio, né? Logo em seguida, com 18, eu já comecei no Jornal dos Estudantes, que era um jornal infantil. Eu fazia praticamente tudo, pestap, não tinha essa coisa de Photoshop hoje, facilidade, né? Sim. Aí eu desenvolvi bastante, aprendi bastante. Então, desde os 17 anos, eu vou completar agora 37 anos, então são praticamente 20 anos que eu já trabalho com isso. Sim. Antes disso eu já fiz algumas coisas, trabalhei em loja e tal, mas... não era a sua área? Não era a minha área, né? Desde os 17 anos. E aí, quando você começou a fazer os seus desenhos, que você pirou mesmo? Assim, que você... Ah, tá. Bem, eu acho que eu quis pirar desde o começo. Eu acho. Eu acho não, eu tenho certeza. Sim. Só que é o seguinte, eu não tinha base suficiente para poder pirar. Porque para poder pirar, você tem que conhecer a base, o real, né? A estrutura do desenho, luz e sombra, perspectiva. Então, a primeira coisa que eu conheci quando eu era adolescente, ainda no Carlos de Campos, eu conheci o trabalho do Bill Sienkiewicz em quadrinhos, né, Electra Assassino. Isso mudou a minha cabeça. Foi uma pancada, um raio na minha cabeça. Foi muito forte mesmo. Eu queria fazer aquilo. Porém, eu não conseguia fazer aquilo, porque o cara, para fazer aquilo, ele tem que ter muita base. Como Picasso. Picasso aprendeu a base para depois pirar, né? Só que ele aprendeu a base muito bem e muito novo. Picasso foi um gênio também, né? E só que eu tive dificuldade em pirar na coisa, porque eu não tinha essa... Então, teve uma época que eu queria pirar e tal, mas aí teve um momento que eu tinha 20 e poucos anos depois, que eu parei um pouco e falei, epa, tem alguma coisa errada. Eu não sabia muita perspectiva, não sabia muita posição, mesmo tendo feito escola. Tinha coisas que eu tinha passado batido. Aí eu tive que me reestruturar. Eu voltei nesses ensinamentos, aí eu peguei forte mesmo, luz e sombra, perspectiva, tal, a base de tudo. Né? Qualquer lugar do mundo é assim. No Japão você aprende o desenho básico para depois fazer o mangá estilizado. Então foi aí que aconteceu. Aí eu realmente... Mas foi legal que eu parei e falei, opa, não tá legal. E aí sim, a partir do momento que eu comecei a ficar treinando mais, estudando mais a base, foi aí que eu pirei. Mas eu sei que houve um salto diferente no meu trabalho quando eu parei de assinar só Caribé e comecei a assinar Brook Caribé. Isso não faz tanto tempo. Quantos anos fazem? Eu acho que isso faz mais ou menos uns 5 anos aproximadamente. Primeiro eu comecei a assinar Brook Caribé por causa do Caribé que já existia. Sei. O falecido Caribé argentino, que fez vários livros do Jorge Amado, um cara super renomado e já até faleceu, e muito talentoso tal. Então todo mundo falava assim, você é aquele Caribé? Eu falava, não, o Caribé é o outro, né? Ele adotou o nome Caribé, o meu sobrenome é Caribé mesmo. Né? Então eu adotei o Brook, né? E aí eu senti que houve uma ruptura, uma coisa assim que mudou bastante o meu trabalho. Mas isso foi uma coisa que você pensou, foi uma coisa consciente? Não, eu acho que ninguém pensa isso de uma hora para outra e é uma coisa meio de marketing assim. Pode até tentar, mas eu acho que isso é um processo natural. Você acaba construindo outras coisas e uma hora ela acontece, entendeu? Então foi gradativo e o meu trabalho ficou mais solto, né? E eu já assino o Grupo Caribé faz um tempo. Eu já fiz ilustrações para algumas revistas. Ilustrei um livro agora chamado SOS, para a editora DCL, né? E tudo Brook Caribé. Então as pessoas, achei às vezes até meio engraçado no começo, a pessoa, Brook, o telefone, né? Fala Brook, tudo que engraçado. Mas foi legal, Brook Caribé, né? Então acho que isso foi legal mesmo.
Ah, legal. Comecei a pirar mais e dar vazão para um estilo mais próprio. Certo. Tá? Teve uma coisa que teve um dia aí, a gente estava conversando e você estava falando sobre semiótica e as tendências, assim, algumas coisas que tem às vezes em ilustrações e a pessoa nem percebe sim. o sentido Lógico. da Isso vários artistas usam, até eu uso às vezes um pouquinho. Então são algumas imagens, algumas ideias que a pessoa, como se fosse uma imagem subliminar, e é uma mensagem subliminar. Então eu estou até pensando em pegar um apanhado de ilustrações e até botar no blog que eu encontro. Porque no começo você olha aquilo apenas como desenho, como desenhar um rosto, uma mão, isso tem uma grande dificuldade no início. Depois que você passa disso, você fica olhando outras coisas, a composição, a página como um todo, a ilustração, mas aí você fica vendo coisas nas coisas e você começa a perceber que muitos artistas fazem, principalmente em vegetação, em árvores, fazem carinhas, dão imagens, eles criam coisas ali, um conjunto de ideias, às vezes até para passar a emoção daquele personagem. Isso eu vi muito no trabalho do Breccia, do Alberto Breccia, eu vi até mesmo no trabalho do Sienkiewicz, eu vi no trabalho do Mattotti, que é um italiano, no trabalho do Sérgio Toppi eu já vi. Isso tem um monte, qualquer um brinca, às vezes vai fazer uma vegetação, faz uma carinha. Porque quando você está olhando uma floresta, uma vegetação, você começa a enxergar a cara também. Muito no trabalho do Michelangelo Prado, tem uma que se chama Pedro e o Lobo, um livro que ele fez infantil. Na capa mesmo você já vê a vegetação do lobo, você vê lobos na vegetação. Então é fantástico isso, é bem interessante mesmo. E mostra o quanto a gente pode conduzir, não pela forma, pela condução consciente, mas pela uma maneira inconsciente de passar uma informação. E isso a pessoa capta mesmo. Até mesmo esse quadro que eu fiz tem muito disso. As pessoas falaram, por que você fez fé e acredite? Eu falei, porque quando uma pessoa olha uma imagem de um cara gritando, poxa, aquilo tem uma certa agressividade, tem, né? E quando você passa ali esse quadro vai estar ali na passagem subterrânea ali da Consolação, as pessoas passam, às vezes elas podem nem dar muita bola, mas o inconsciente capta. E é legal acredite, tenha fé, você está entendendo? Sabe, o dragão, que ele achava que os moinhos eram dragões, né? Então ele se aliou, né, ao Dom Quixote ali num momento de fé. Então eu quero passar isso um pouquinho, nem sempre, mas dessa vez eu gostaria de passar isso, entendeu? Uhum. É isso aí. Ah, legal. E quando você fala assim, isso aí eu já percebi que você e até alguns outros artistas já me falaram, e até hoje eu não entendi, que falam assim, o desenho é só um começo. O desenho é só um começo. Então, você pode explicar melhor isso, assim? Olha, com palavras, né? Sim. Mas é uma coisa meio complexa. O negócio é o seguinte, o desenho, toda vez que você vai desenhar, pintar alguma coisa, qual o seu intuito com isso? Inicialmente você vai se comunicar. Quando você se comunica, você está passando uma mensagem através do desenho ou da pintura, certo? Então você tem que ter as ferramentas certas para poder desenvolver esses desenhos para você se comunicar. O que são essas ferramentas? É a luz e sombra, a perspectiva é a base de tudo, é o alicerce. A partir desse alicerce que você tem bem estruturado, você vai dar direcionamento à sua carreira, ao estilo. Então você pode fazer um trabalho cubista, um trabalho estilizado, quadrinhos, animação, seja lá o que for, porque você tem um alicerce bem estruturado.